Time, weather and... Varejo SA Podcast. Case. O empreendedor, ele resolve problemas. Então, quando você observa e identifica problemas, ali é um ponto onde você pode empreender. Quando você vê um problema, essa é uma oportunidade para resolver problemas, e o cara que resolve problemas, ele está à frente, porque ao invés de fazer um serviço que ele próprio gosta, ele está resolvendo um problema que pode ser de várias pessoas também, e é isso que as pessoas compram, é isso que as pessoas consomem. Quase 73% das empreendedoras brasileiras são mães, e a maior parte ainda tem filhos pequenos em casa e cuidam deles sozinhas, segundo dados da pesquisa Mulheres Empreendedoras, realizada pela CNDL e o SPC Brasil em março deste ano. O estudo também mostra que a falta de emprego levou essas mulheres a empreender, sobretudo na pandemia. Cerca de 22% abriram seus negócios há menos de 2 anos, para garantir o sustento da família. Vale ressaltar que hoje, 65% das empresárias brasileiras são as principais responsáveis pelo pagamento das contas do lar. Eu sou Fernanda Peregrino e neste programa nós vamos conversar sobre empreendedorismo materno. E eu sou Marina Barbosa e este é mais um episódio do projeto Mulheres que Constroem o Varejo, que a partir desse mês passa a fazer parte da programação mensal do Varejo SA Podcast. Mulheres que Constroem o Varejo. Episódio 31. Empreendedorismo materno. No episódio de hoje, vamos receber a empreendedora digital Thelma Morassutti. Thelma, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Queria agradecer a participação aqui, falar que é um prazer. Vim falar de empreendedorismo materno para mim é algo assim que mais que tudo é necessário. Eu falo que ajudar mães empreendedoras para mim é muito mais do que um trabalho, é uma missão de vida mesmo, é um assunto tão necessário, tão importante, porque só quem é uma mãe e uma empreendedora ou uma mãe trabalhadora sabe das demandas que carrega nas costas e como equilibrar todos esses pratinhos aí, que não é fácil não, gente, não é fácil. Conta um pouquinho da sua experiência, Thelma. Bom, eu comecei a empreender antes de ser mãe, exatamente 7 dias antes. Eu abri um negócio, né, e descobri que estava grávida, vindo da CLT, sem experiência de negócio nenhum, e quebrei, né? Em 2 anos quebrei, porque não tinha experiência, não sabia como fazer, e ainda a demanda da maternidade de primeiro filho, que a gente está assustado com tudo. E o que naquela época foi uma grande crise, nesse momento para mim eu percebo que foi uma escola, né? Porque foi a partir daquela quebra que eu comecei a me especializar em negócios, até hoje eu me tornar mentora de mulheres de negócios, e focado no mercado digital, né, que é o mercado que mais cresce. Muito bom, Thelma. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa sua trajetória, sobre essa sua experiência. E também está aqui com a gente hoje a Priscila Martos, que é a idealizadora do Mães Protagonistas. Oi, Priscila, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, né, desse projeto tão bacana de vocês, e realmente conciliar, né, essa parte de maternidade, empreendedorismo digital ainda, né, que está sempre mudando, sempre inovando, uma cobrança muito grande, né, e aí às vezes a gente vai seguir os players, guruzada aí do mercado, e aí fala, olha, só você se trancar num quartinho, entender, esquecer da vida, trabalhar 24 horas por dia, que você vai ter um monte de resultado, vai faturar, vai ser aí, né, o top, e aí a gente vem para uma realidade, né, tá, mas eu enfio o filho aonde? Então, realmente, a gente tem demandas diferenciadas, né, e
quando eu desenvolvi meu método, eu tentei trazer isso, né? Descomplicar tudo que é de complicado no marketing tradicional, né? Sou sócia proprietária da Brasil Digital, que é uma agência que faz grandes lançamentos, só que se eu trouxesse isso para as minhas mentorandas, para as minhas alunas fazerem, é muito complicado, e página, e funil, e não sei o quê, então é muita coisa, né? O universo... Tem crianças aqui, tá? Um universo, assim, gigantesco, né? De coisas que a gente tem que fazer. Então, eu trouxe justamente isso, né? O simplificar, que você não precisa trabalhar mais para ter mais resultados, mas sim você precisa ter uma inteligência de negócio, uma estrutura melhor, para que você tenha mais resultados dentro daquele momento que você tem, daquilo que você quer fazer. E Priscila, você já era empreendedora antes de se tornar mãe? Sim, eu comecei empreendendo com 7 anos de idade. Eu escrevia bilhetinhos para os meus familiares e eu falava, vó, olha que lindo, se você quiser ler, é R$1. Então, eu comecei assim minha carreira de mãe. Muito bom, visionária. Gente, eu vou chamar aqui para a nossa roda de conversa a Merula Borges, especialista em finanças aqui da CNDL, e ela é mãe do Heitor, de 6 meses. Merula, bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada. Olá, Varejo. Prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre esse tema de empreendedorismo. Adoro falar de empreendedorismo. Então, vamos lá. E adora falar de maternidade agora também, né, Merula? Agora tô nessa. Essa Tá fresquinha no maternidade é assunto. avassaladora, né? Como Ninguém passa mudou? ileso. A Merula saiu de licença, uma Merula voltou outra, e a gente só conversa, só fala sobre isso, sobre maternidade, amamentação. Não, e aqui no nosso podcast a gente tem um rodízio aqui das apresentadoras, dos apresentadores, e aí a gente fechou essa pauta porque Marina e eu somos mães. Assim, essa foi o nosso critério dessa vez, porque aqui todas sofremos das alegrias e das durezas da maternidade. E da dificuldade de equilibrar tudo isso, né, gente? Vamos falar sobre isso mais hoje também. Então, vou começar perguntando para vocês. A gente vai falar um pouco sobre, para vocês, o que é empreendedorismo materno, né? Porque muitas pessoas confundem o empreendedorismo materno como se fosse uma venda de produto ou serviço ligado à maternidade, né? E, na verdade, é muito mais amplo do que isso, né? Quando a maternidade ela contribui para essa mudança na vida dessas mulheres. E eu queria um pouco saber da visão de vocês, como que é esse empreendedorismo materno, na prática, como isso funciona para cada uma de vocês. E qualquer empresária mãe, ela pode ser classificada como uma empreendedora materna? Bom, do meu ponto de vista, a mãe empreendedora é aquela que decide, por algum motivo, empreender e maternar ao mesmo tempo. Ela toma essa decisão, que pode ser por N fatores, tá, gente? Pode ser por ter perdido emprego, pode ser por uma decisão de querer ficar perto da cria, né? Como a gente fala muito no universo materno. Então, esse é o primeiro ponto. A mãe empreende, eu não acho assim que... Eu sempre ouvi muito essa confusão aí que vocês estão falando, né? Que o negócio materno, ele só é ligado para outras mães. Isso daí começou a cair por terra para mim quando eu comecei a ter mentoradas dos mais diferentes nichos, né? Então, comecei a ter mentoradas advogadas, mentoradas... e que não trabalhavam só com coisas fofinhas para outras mães. Grande parte que eu acho que vem esse mito, essa história, né, é essa romantização, né, essa coisa de que, agora eu sou uma mãe empreendedora, né, E não tem nada de romântico, não tem nada de bonito, tem muita ralação, né, tem muito trabalho por trás, né, e esse fato de ser uma decisão, né? Eu acho que é isso que vai denominar essa mulher como uma empreendedora mesmo de verdade. Não basta ter um negócio, não basta ter um filho e uma lojinha, não basta definir qualquer outra coisa, entendeu? Você precisa ter uma mentalidade empreendedora para que você realmente opte e decida por empreender e maternar ao mesmo tempo, porque não é tarefa fácil, não, né? Para qualquer um, não. Não é nada fácil. Para você, Priscila? Concordo com a Thelma. Para mim, se você tem um filho e se você está empreendendo, você é uma empreendedora, você está fazendo empreendedorismo materno, né? Então, mesmo eu que comecei há muitos anos atrás, eu me
considero uma mãe empreendedora. Por quê? Porque eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é empreendedorismo materno. E é uma coisa que não tem volta, não tem fim, né? Porque a gente sempre vai ser mãe, né? E espero, né, que com a nossa ajuda que a gente consiga ajudar para que elas tenham resultados e não desistam do empreendedorismo, né, Thelma? Acho que essa é a nossa principal missão mesmo, Com né? certeza. Fazer com que elas tenham o maior resultado possível e que não fique com aquela... Nossa, porque a gente fala muito de romantizar o empreendedorismo materno, mas eu vou numa linha que a gente tem muitas pessoas que romantizam o CLT, também. Então, a pessoa acha que, tipo, não, é super legal, você vai lá, pega 2 horas de ônibus para ir, para voltar, e aí você tem que almoçar no horário que todo mundo almoça, você tem que sair no dia das férias que todo mundo tira férias, né? Então, também, eu vejo, às vezes, que tem a romantização do CLT também, acho que até pelo esse viés de eu nunca ser... O único carimbo que eu tenho na minha carteira de trabalho é meu DRT de atriz, então, eu nunca tive chefe, né? Então, tem esse viés, assim, para mim, eu não consegui imaginar, né? Uma mãe deixar o filho e ter que trabalhar. Então, a minha missão é justamente tirar elas desse lugar e falar, não, é possível, né? A gente consegue, né? Mas o empreender também não é só aquela mulher que abre um negócio novo, enfim. A mulher também pode empreender dentro do CLT, por mais que seja... Eu tenho muito essa visão de que o empreendedorismo ele não é um cargo. O empreendedorismo ele não é um estado, ele é uma mentalidade. É exatamente isso que você está falando. Eu posso ser uma empresária e ser uma péssima empreendedora, e eu posso ser uma funcionária e ser uma empreendedora nata. Né? É que normalmente quem tem a mentalidade empreendedora, ela vai quase 99% das vezes vai partir por empreender em algo próprio, né? Mas eu concordo, e a Merula pode compartilhar um pouco com a gente também essa questão que a Priscila levantou aí a bola, né? De que a Merula está voltando agora para o mercado, né? Voltando de licença, ela é CLT, né? E os desafios não são menores nem maiores, né? São realidades muito distintas, mas todas muito difíceis, né, Merula? Compartilha um pouco com a gente. Eu admito, assim, que eu tenho uma realidade de privilégio, porque quando você vai olhar para o retrato das mulheres, a gente fez pesquisa agora sobre isso, né? Muitas das mulheres que empreenderam têm pouco ou nenhum estudo, e são mulheres especialmente das classes C, D e E. Quando você tem esse tipo de empreendedorismo, quando você tem esse tipo de profissão, é muito mais difícil cumprir aqueles horários pré-estabelecidos, porque você pensa, por exemplo, numa garçonete, como é que ela vai flexibilizar o horário de atendimento dela? Então, já parte assim numa perspectiva de que eu tenho uma gama de situações que facilitam a minha vida, que todas deveriam ter. Mas, ao mesmo tempo, foi o que a Priscila falou, você deixar o seu filho o dia inteiro é super desafiador, né? Mesmo quando você tem todas essas questões, ainda é difícil. E a dificuldade começa lá na gravidez. Muitas vezes, as mulheres são tolhidas de promoções, de novos projetos, de participar de novas empreitadas dentro das empresas, porque estão grávidas e, daqui a pouco, ela vai entrar de férias. Assim, quem diz isso é quem nunca cuidou de um bebê, né? Que licença maternidade é férias. Então, daqui a pouco ela não vai estar aqui na empresa, e aí eu não posso escolher essa mulher para ser promovida, participar desse projeto, porque daqui a pouco ela não vai estar aqui mais. Depois vem a questão de licença maternidade e de licença paternidade. A licença maternidade, ela não cumpre nem aqueles requisitos recomendados pela OMS, de amamentação exclusiva ali até os 6 meses, especialmente, preferencialmente, com leite materno. É muito difícil, para quem está ouvindo agora que nunca fez uma amamentação, a ordem é diferente de quando o filho faz a sucção. Então, a mulher, às vezes, acaba diminuindo a quantidade de leite produzida e não consegue mais prorrogar esse tempo de amamentação, que é uma recomendação que a OMS coloca. E de licença paternidade, que mesmo quando a mulher tem um parto normal, 5 dias é insuficiente para
ela ter algum apoio. E aí ela acaba tendo apoio de outras mulheres também ali para continuar e sobreviver ali naqueles primeiros dias. 5 dias é quase uma piada, né? Sobreviver ao puerpério sozinha, jogada aos E leões. 5 dias é a lua de mel do nenê chegar, né? Vamos combinar, Vocês que né? lutem. Quando ele ainda é lindo, maravilhoso. Depois do 5º dia você fala, meu Deus, agora começou a pegar o bicho, né? E voltar ao trabalho. Você precisa ali de uma rede de apoio para conseguir voltar ao trabalho. E rede de apoio é aquela pessoa com quem você consegue deixar o seu filho. Eu posso deixar o meu filho aqui. Creche. Tente procurar uma creche perto de onde você trabalha ou perto de onde você mora. E depois tente conseguir vaga nessa creche. Aí eu quero ver. É muito difícil ter isso. A divisão de tarefas que tem ali entre homens e mulheres, quando você volta ao trabalho, você precisa ter uma divisão mais igual ali. E aí vem aquela história, mas eu não amamento. Eu posso fazer uma lista imensa de coisas que você que não amamenta pode fazer para colaborar com aquela mulher. Você pode ir ao mercado, você pode marcar o pediatra, você pode pesquisar sobre vacina, sobre sono, sobre introdução alimentar. A lista é imensa, é só escolher. A nossa carga mental é infinita, né? A gente está doida para dividi-la com alguém, né? E a questão é que muitas vezes essas mulheres no Brasil, muitas vezes não, a maioria dessas mulheres do Brasil são empurradas para o empreendedorismo por necessidade, porque perderam o emprego justamente porque viraram mãe e o patrão não consegue entender que essa mulher agora precisa, de vez em quando, levar esse filho no posto para tomar vacina, para fazer uma consulta com o pediatra, né? Para o chefe, isso é impossível de compreender. A minha grande questão é como é que essas mulheres fazem para empreender quando elas não tiveram tempo nem oportunidade de se preparar, como que elas vão identificar essas oportunidades de negócio, né? Eu acredito que nessa situação, né, nessa situação de extrema necessidade, que a gente vê realmente aí, são mulheres que vão na louca. Vão, o que eu sei fazer aqui, é isso que eu vou fazer. Não tem muito tempo de pensar. Porque é o que você falou, eu não tenho emprego e eu preciso pôr comida dentro de casa. Então, eu acredito muito que primeiro a coisa começa no caos. Primeira coisa vai começar no caos, ela fazendo do jeito que ela sabe, da forma que ela sabe, da forma que ela entende que vai dar certo, né? Para depois, com o crescimento natural das coisas, e rezemos para que cresça, né? E para que ela não desista, não fique exausta no meio do caminho, né? Ela vai buscando essa capacitação. Mas, num primeiro momento, eu acho que não. Nesse caso, especificamente, é irreal a gente achar que uma mulher vai se capacitar para empreender. Porque é uma coisa de primeira necessidade. Esse, assim, é o meu ponto de vista. Que caminho ela deve trilhar? Vocês acham que tem uma luz no fim do túnel? Porque o que acontece é que quando você faz do seu jeito, claro, da melhor maneira possível, porque você quer que dê certo, os dados mostram que, na maioria das vezes, a mortalidade do negócio é alta e o tempo do negócio é bem curto, né? Por isso que eu pergunto, como é que ela faz para que isso não seja complicado? Porque imagina, você já está ali com crianças para sustentar, casa para bancar e o negócio tem que dar certo, né? Então, assim, que caminhos vocês dão para essas mulheres para que dê certo? Para que elas consigam montar o negócio delas, faturar dinheiro e, quem sabe, ter uma grande empresa no futuro, entende? Para que elas não desanimem e consigam virar o jogo mesmo. E até criar uma empresa empática com outras mulheres, com programas e projetos capazes de abraçar essas outras mulheres nos seus desafios culturais, sociais e econômicos. Eu vejo que realmente a gente, inclusive, para o empresário hoje, né, as leis também não ajudam muito, né? Então, realmente precisa aí de todo esse viés. Claro que a gente tem que trabalhar dentro do que está no nosso alcance hoje, né? E em torno do que a gente já tem, né? Não ficar nas desculpas de quando acontecer alguma coisa que vai mudar e vai melhorar e tudo isso, né? Então, com o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que principalmente quando a gente se une, né? Eu acredito muito, tanto que meu lema lá é Mães Protagonistas Todas por Todas. Por quê? Porque é justamente isso. Então, eu acho que fala-se muito, né, que sozinha você pode ir mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. Eu acredito que em grupo você vai mais longe e mais rápido também, porque a gente consegue
ter a força uma no negócio da outra, né? Então, por exemplo, às vezes uma está precisando do produto da outra e não sabe, né? Então, por isso que eu quis fazer num formato de comunidade o meu negócio. Por quê? Porque às vezes uma está precisando do produto da outra, às vezes uma já está um passo na frente, então ela pode ver quais são os próximos passos que ela vai fazer no negócio dela, consegue se inspirar. O outro dia eu vi num grupo de Facebook, assim, um post que bombou, e eu fiquei, assim, chocada, assim, que era mães empreendedoras, aonde vivem, o que comem, como são, como vivem, né? Existem aquelas que podem ir no mercado e escolher produtos orgânicos só para os seus filhos, né? Será que existe isso? E eu contei ali alguns minutos da minha história e tal, e, nossa, veio assim, as pessoas se sentiram, nossa, existe, sabe? Então, acho que falta muita representatividade, né? Acho que falta muito elas verem, sim, que é possível, né? E tem muita gente que fala assim, poxa, mas como que eu vou começar do zero, né? Até hoje, todo mundo que está no marketing digital começou do zero. Ninguém ainda recebeu de herança um Instagram bombado, né? Talvez a gente possa deixar alguma coisa para os nossos filhos, mas por enquanto, dentro da nossa realidade, não é. Todo mundo começou do zero, então não pode desanimar e tem que procurar pessoas que te inspiram, pessoas que servem como referência e mentoras mesmo, né? A Thelma e eu, assim, a gente faz esse trabalho porque eu tive mentores, por isso que eu cheguei até onde eu estou hoje. Quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue olhar o rótulo. Então, muitas vezes alguém que está de fora, que já passou por aquilo, você vai economizar muito tempo do seu negócio, sabendo o seu próximo passo, tendo essa visão e quebrando menos a cara, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Invistam em vocês. E as mulheres, muitas vezes, elas têm muito mais medo de investir, de pegar um empréstimo, de fazer um anúncio. Gente, a pessoa acha, nossa, eu preciso investir milhões para fazer um anúncio. Gente, com R$6 por dia você consegue fazer um anúncio, né? Então, é muito mais falta de um planejamento, né, Thelma? Com toda certeza, né? Eu acho que isso que você falou também, super acredito na força das comunidades. O meu negócio começou com um grupo de Facebook, né? O meu negócio começou inicialmente lá em 2015, 2016, com um grupo de Facebook sem ter cunho comercial ainda, né? Exatamente com essa ideia de ajudar outras mulheres. Eu ainda brincava, falava que era a troca das dores dos sabores, né? Do empreendedorismo materno, porque eu sempre tive muito essa pegada de que não vai ser tudo lindo, não vai ser tudo fácil, vai ter muita dificuldade no meio do caminho, né? Mas que se a gente quer realmente fazer o negócio acontecer, a gente vai ter que dar os pulos, como eu costumo falar para as meninas aqui, e fazer acontecer, né? Então, eu acho que a busca por comunidades, por mentoras, por todo lugar hoje nós temos aprendizado, inclusive gratuito, gente. Hoje você entra no Instagram, o nível dos conteúdos do Instagram estão tão fortes e tão disputados que você tem aulas lá dentro que, olha, eu ouso dizer que eu não tive aula na faculdade, igual algumas aulas que eu vejo por lá, que eu vejo em lives, que eu vejo. Então, se apegue em capacitação. Esse é o primeiro passo. Quanto antes você entender, como a Priscila falou, que você vai ter que investir em você e no seu negócio, a gente vai começar investindo tempo. Porque muito dificilmente hoje, a nossa realidade, uma empreendedora começa com grana. Capital de giro, maravilhosa equipe, esquece, não vai começar na raça mesmo, tá? Então, comece investindo tempo, vai aprender, vai estudar, vai melhorar e continua, porque esse investimento também não tem fim, né? É para todos sempre. A Priscila falou uma questão de observação, essa questão de observar é muito importante, porque o empreendedor, ele resolve problemas. Então, quando você observa e identifica problemas, ali é um ponto onde você pode empreender. Quando você vê um problema, essa é uma oportunidade para resolver problemas, e o cara que resolve problemas, ele está à frente, porque ao invés de fazer um serviço que ele próprio gosta, ele está resolvendo um problema que pode ser de várias pessoas também, e é isso que as pessoas compram, é isso que as pessoas consomem. E outra questão que a Thelma colocou é uma questão de comunidade, a Priscila também tinha falado, de buscar redes de apoio em várias opções, assim. Você tem, hoje em dia a gente não fala com vizinho mais, mas essa pode ser uma fonte de apoio para a gente quando precisa. Tipo, recebe alguma coisa aí para mim, recebe uma compra de mercado aí para mim, alguma coisa assim. Não necessariamente
é uma pessoa disponível para ficar com o filho, mas pode ser uma pessoa que colabora em alguma medida ali. Então, buscar essas comunidades e estender as redes de apoio para além dos parceiros, da família, também é importante. Com certeza, não estamos sozinhas. Essa é uma característica que a gente tem visto em todas as nossas entrevistas sobre esse assunto, Sim. né? As mulheres, elas estão muito preocupadas em ajudar umas às outras, muitas abrem negócios e fazem questão de só contratar depois mulheres ou minorias. Isso tem sido uma constante aqui nas nossas conversas, Sim. né? Ninguém quer crescer sozinha, né? E isso é uma característica muito forte da mulher empreendedora, né? Esse cenário que a pandemia trouxe da vida real, do vídeo, da criança no fundo, para gente que trabalha com mães empreendedoras, pelo menos para mim, já era uma coisa muito natural, né? Então, assim, a gente sempre foi acostumada, né? Tipo, tá atendendo aí, a mãe tem que dar uma pausa, tem que dar uma bronca, tem que dar, né? Então, mas graças a Deus a pandemia veio para normalizar a situação, né? Que tem ficado claro aqui no Mulheres que Constroem Varejo é que empreender, assim como maternar, sem rede de apoio é impossível. É impossível. Impossível, mesmo porque a sociedade ela precisa entender que a responsabilidade de criar uma criança não é só da mãe ou daquela família, né? É uma responsabilidade social, né? E eu acho que o primeiro passo é a gente pedir ajuda mesmo. Eu acho que quando a gente pede ajuda e busca essa ajuda, a gente se surpreende. Porque o que a gente tem visto mesmo é uma completa rede, assim, sabe? Nacional, de empreendedoras e mulheres que têm falado muito sobre isso, que elas só conseguiram alcançar os objetivos delas com ajuda, e isso tem sido passado para frente como um objetivo mesmo do negócio delas. E eu acho que a rede de apoio, ela vai muito além do apoio prático. O apoio prático é importante, né? Então, eu, dentro da minha comunidade, eu vejo as meninas se ajudando muito com coisas práticas mesmo, a Priscila deve presenciar isso. Ai, como que eu faço tal coisa? Como que eu faço tal coisa? E eu sou aquela mentora que fica de fora, entendeu? Eu falo, deixa a criançada se virar aí, que eu quero ver como que elas vão sair, né? Até eu entrar no jogo. Mas o que me surpreende muito lá dentro é o apoio aqui, ó, o apoio psicológico, o apoio de ir para frente mesmo, sabe, motivacional. Então, por exemplo, se uma vai lá na minha comunidade e, sei lá, reclama que aquela semana não tá legal, que aquela semana tá, sabe, elas choram junto, elas pegam na mão uma da outra e elas mesmas se levantam, e eu acho que isso daí, gente, é essencial, porque normalmente, pelo menos na minha experiência, em 90% dos casos, você não vai ter esse apoio, principalmente dentro da sua família. Você é uma pessoa que não está procurando emprego, você podia procurar emprego, que era mais fácil do que você ter um negócio próprio, né? Então, quando você está no meio de pessoas, né? Eu, graças a Deus, sou super privilegiada, meu marido sempre me apoiou, mas eu sei que não é a realidade de muitas, né? Quando você está no meio onde você tem pessoas que vivem a mesma realidade que você, que a hora que você pode ir lá e falar, cara, eu não aguento participar de uma reunião hoje, porque meu filho chorou a noite inteira, eu tive que dar um treinamento, mesmo tendo passado a noite no pronto-socorro com o meu filho, e você tem alguém lá que fala, não, amiga, vai lá, que eu tô te dando a mão, isso, nossa, dá uma força absurda. E mesmo porque a maioria das travas não é só técnica, né? As pessoas sabem o caminho, só que às vezes elas não conseguem avançar, elas sabem o que precisa ser feito, né? As pessoas sabem o que precisa ser feito, só que tem algum momento ali que trava o negócio dela, que trava a mente dela, que ela se boicota, ela não se sente capaz, né? Então, realmente, essa parte motivacional, super concordo. Teve uma vez que eu falei, não, agora eu só preciso fazer curso técnico. Agora eu vou entrar só em curso técnico, né? Escolhi um cara, nossa, o cara mais técnico que eu já vi na vida, assim, cara, não vou nem falar o nome aqui, mas enfim, um cara super conhecido no mercado, técnico de tudo, assim, falei, nossa, vou fazer o curso dele, aí entrei no mastermind dele, e aí, filha, teve um dos cursos lá de mastermind que era um final de semana inteiro, e
só desenvolvimento pessoal. Eu falei, não acredito. Paguei para aprender técnica com esse cara, né? Desde 2004 eu vou em treinamento, sou coach, sou PNL, fiz um monte de curso. Eu falei, não acredito que eu paguei uma grana para estar com esse cara aqui, ele vai colocar desenvolvimento humano. Só que sempre tem uma coisinha para ajustar. Sempre tem uma, né? E, inclusive tinha sido recente que eu tinha perdido minha mãe, tudo. Então imagina, né? A gente trava, a gente não é só técnica, a gente não é só negócio. Ai, meu Deus. Tava tudo certo, né? Para gravar aqui o podcast, a Ju veio para ajudar aqui, mas na hora H, eles querem a mãe. Não, eu também passei por isso recentemente. Eu tava tudo certo para uma reunião, ele sempre dormia naquela hora. Naquele dia, ele não dormiu. Gente, ele não dormiu. Gente, eu só não passo mais por isso, porque o meu já tem quase 15, tá? É mais fácil ele vir aqui e falar, mãe, tô com fome. Mas já passei muito também, Priscila. Nossa, apelidaram o meu de fome eterna. O povo apelidou aqui em casa de fome eterna. Eu acho que o home office, ele deixou isso mais leve, né, gente? Porque até então a gente tinha que esconder os nossos filhos dos nossos chefes. E aí, na hora que a gente teve que ficar dentro de casa, entrar no Zoom, fazer reunião o dia inteiro, as crianças não estavam mais escondidas, né? Tanto para as mães quanto para os pais. E as crianças começaram a participar das reuniões e a vida real mesmo, né? Então, eu acho que trouxe uma luz mesmo do que é a vida real, fora do ambiente profissional, e que é impossível a gente o tempo inteiro tentar separar, né? É engraçado você colocar isso, mas eu não sei se a Priscila vai concordar. Esse cenário que a pandemia trouxe da vida real, do vídeo, da criança no fundo, para gente que trabalha com mães empreendedoras, pelo menos para mim, já era uma coisa muito natural, né? Então, assim, a gente sempre foi acostumada, né? Tipo, tá atendendo aí, a mãe tem que dar uma pausa, tem que dar uma bronca, tem que dar, né? Então, mas graças a Deus a pandemia veio para normalizar a situação, né? Porque assim... Não, e que aprendizado, né? A pandemia trouxe esse aprendizado, né? Essa dádiva aí, foi um presente mesmo. E, inclusive, a minha comunidade se fortaleceu na pandemia, porque antes eu falava mais de maternidade e tal, e aí as crianças foram crescendo, e eu falei, nossa, não quero mais falar de fralda suja, né? Eu quero falar de negócio agora. Chega disso, né? Então, e vocês acham que conciliar as tarefas domésticas, todas as responsabilidades que a mulher tem na sociedade brasileira hoje, é o principal desafio da mulher empreendedora e mãe? Olha, se é da mulher empreendedora e mãe, eu não sei, mas que é o meu, com toda certeza, viu? Eu acho que é muito complicado, entendeu? Porque como eu falei no começo, as demandas são muitas, né? As demandas de uma casa, de um filho, principalmente quem tem criança pequena. Eu tenho uma frase que eu sempre brinco muito com as meninas, eu falo assim, a mãe empreendedora empreende com o tempo que lhe resta, porque não é no tempo dela, principalmente quando ela tem a criança pequena, né? Não é no tempo dela. Então, vamos fazer uma comparação, eu não gosto mesmo dessas comparações, mas vamos fazer uma comparação. Pega o homem que vai empreender, ele vai levantar de manhã, mesmo que ele vai empreender em home office, ele vai trocar a roupa dele, ele vai entrar no quarto, fechar a porta e ele está empreendendo. Quando o filho chama o pai, a mãe fala assim, não pode que teu pai está trabalhando. Isso. Agora, quando ele chega no pai e pede a mãe, ele chega, tá pedindo você aqui. Então, a gente não tem esse tempo disponível, né? Então, acho que é um dos maiores desafios. E vamos falar bem sério, eu acho que isso, eu tenho visto muito entre as mulheres que eu atendo, casos quase patológicos, tá, gente? De ansiedade, de burnout, de exaustão, que foram muito intensificados, tanto com a questão da pandemia, tanto com a questão da própria vivência, porque quem trabalha com marketing digital sabe o quanto a gente está ali na rede constantemente sendo abastecido de informações e se comparando o tempo todo com outras pessoas, né? Mas esse excesso de demanda, eu acho que é um dos maiores desafios hoje que qualquer mulher que empreende tem para superar. Eu acho que o que a gente pode passar também, né, é essa questão de que a lista é interminável.
Então, não adianta, né? É muito fácil falar da boca para fora, né? Ah, você não vai dar conta de tudo, mas é que não dá mesmo, gente. Vamos se conscientizar. A lista é interminável. Você acabou de lavar a louça, daqui a pouco tem louça. Você acabou de fazer um post, depois tem que fazer outro post. Você acabou de fazer um... É tudo, é interminável. Você acabou de trocar uma fralda, daqui a pouco tem outra. Então, não adianta a gente querer falar, nossa, vamos fazer tudo no nosso dia, né? A gente precisa se organizar, colocar lá quais são as prioridades, né? E você vai fazendo. Ah, hoje deu para fazer metade da lista. Meu, bora lá, semana que vem você faz o resto, outro dia você faz o outro, né? Então, eu acho que a gente precisa se comparar com o nosso melhor dentro daquele dia, porque o meu melhor hoje pode ser 30%, no outro dia pode ser 70%, no outro dia pode, mas é o melhor que eu pude naquele dia. E também ter o nosso papel como mãe, como esposa, como família, isso eu friso muito dentro do que eu passo para elas, assim, né? Qual o lugar de Deus na sua vida? Qual o lugar da família? Porque a gente vê ali, né? Às vezes a gente tem muito firme os nossos valores, só que quando você vai olhar no seu dia a dia, a ordem dos seus valores está completamente errada. Então, de repente, para você, o seu filho é em primeiro lugar, mas na lista do dia a dia mesmo está lá em último, ou uma marido, né? Que é o primeiro pratinho que a gente deixa cair é o do marido, né? Você tá lá rodando vários do marido, patifa todo, né? Então, como que os valores, né? Como que você se coloca em primeiro lugar? Como que Suas você prioridades, né? E a gente tem que entender também que a gente nunca vai conseguir estar equilibrando tudo, né? A gente sempre, em algum momento, a gente vai estar priorizando um pouco o negócio, aí no outro, né? No outro momento é uma outra parte da sua vida e que está tudo bem, né? Esse desequilíbrio, ele faz parte mesmo, né? Inclusive, é muito saudável a gente tirar da nossa carga, das nossas costas, da nossa eterna carga mental, essa obrigação da gente estar o tempo inteiro equilibrada, né? E eu quero falar um pouco também da dificuldade que é dividir ainda quando você tem a disponibilidade da outra parte. Teve uma situação que eu estava num grupo... No aplicativo de mensagens, e aí o meu marido também estava nesse grupo, e de repente ele foi excluído do grupo. Eu fui falar com a administradora, mas por que ele foi excluído? Porque ele é homem, ponto. Assim, teve um comentário, e aí eu acabei excluindo todos os homens que tinham lá. Excluiu, cara! E outra questão é que ele levou, da penúltima vez que o Heitor foi para o pediatra, ele ainda estava de férias e eu já tinha voltado para o trabalho. E aí o pediatra dessa última vez perguntou por que eu não tinha ido na penúltima consulta dele, porque o pai chegou lá sozinho com a criança. Eu duvido que se fosse eu chegando lá sozinho, se ele perguntaria onde é que estava. E também falar, o óbvio tem que ser dito. Nem tudo que é óbvio para a gente é óbvio para o nosso parceiro também. Uhum. Expresse aquilo que você quer, porque às vezes a gente fica assim, não vou fazer, quer ver que ele não vai fazer também? Uhum. Diga. Lá, eu falei, não fez. Perdeu a carne lá, estava fora da geladeira, eu deixei lá fora para ele colocar, ele não viu, a carne perdeu. Gente, fale. O óbvio também precisa ser dito. E a realidade que mostra a nossa pesquisa é de que as mulheres empreendedoras, elas são sozinhas nos negócios, né? Elas não têm funcionários, e a maioria delas empreendem dentro de casa, o que também é um desafio para você conseguir separar ali, né? O seu momento de mãe, de dona de casa, seu momento de cuidar do seu negócio, né? Como que funciona isso para vocês aí? Vocês empreendem dentro de casa? O negócio de vocês funciona dentro da casa de vocês? Eu demorei para ser um exemplo disso, tá? Eu sou workaholic por convicção. Eu, se deixasse, no meu mundo ideal, eu levantaria às 7h30 da manhã, de pijama, sentaria no computador e ficaria até meia-noite. Não precisaria comer, beber água. É o meu mundo aqui. Eu amo fazer isso. Quero fazer mais nada, só isso. Só que isso, né, gente, os 40 vai chegando, né, a gente vai sendo cobrada pela vida, então demorou muito para eu conseguir encontrar esse equilíbrio, tanto de ter a disciplina dos papéis, que a Priscila comentou, né, o horário
de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, de ser empresária, né, de me dar esses limites, tanto ter o horário de começar a trabalhar, mas principalmente ter o horário de terminar de trabalhar. Porque era sempre aquela coisinha assim, é sábado à noite? Mas eu só vou ali no computador rapidinho, é só para adiantar o post da semana, é só para adiantar uma página de vendas, é só para não sei. E de repente eu me vi consumida 48 horas aí por dia pelo trabalho, né? Então, para mim, inicialmente, foi muito difícil equilibrar. No início da pandemia, eu tinha feito uma experiência de ter um espaço fora da minha casa, né? Mas aí com a pandemia não fez mais sentido, então voltei para dentro de casa. Então a gente fazer novamente toda essa readaptação. Mas falar que é simples não é, porque exige muito mais disciplina, né? Muito mais disciplina, muito mais conversa. Não, agora chega, vai fazer o que tem que fazer. Agora não é hora disso. E você, Priscila? Eu já trabalho a partir de casa, né? Como a gente falava, né? Na época que eu trabalhava com vendas diretas, tá? Sou dessa área aí há muitos anos, fui líder aí de empresas nesse segmento de vendas diretas também. E então sempre tive esse conceito, né? De trabalhar a partir de casa, né? E com marketing digital, desde que eu desde que eu fiquei grávida da primeira filha, eu já comecei a empreender em casa mesmo, né, com marketing digital. Já faz 8 anos que eu estou no marketing digital e trabalhando em casa, né, porque a partir de casa é uma coisa, né, e em casa é outra, e com filhos é outra coisa também, né. Então, hoje eu tenho 3 crianças, os meus são todos pequenos, né, eu tenho um de 2, uma de 5, um de 5 e uma de 7. Então, é aquela loucura aqui em casa, né? Agora tenho 2 que vão para a escola, mas tem um que ainda está aqui comigo, né? Então, é por isso que eu falo, né? A gente que é mãe, a gente tem demandas diferentes, né? Eu não posso me trancar aqui no escritório. Meu escritório é no meio da sala, né? Quem está ouvindo vai imaginando aí, é no meio da sala. Então, tem hora que eu vou precisar gravar um vídeo e vai ter criança aqui, eu vou precisar fazer num outro horário. Então, o que eu principalmente faço é saber quais são as prioridades e saber o que eu posso fazer quando eles estão comigo e quando eles não estão. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma reunião, óbvio que eu vou preferir o horário que tem pelo menos 2 na escola. Se eu vou fazer escrever alguma coisa, para mim é uma coisa que eu só consigo, sou da linha da Thelma aí, entendeu? Eu sou da madrugada, entendeu? Eu viro, não, só essa noite eu vou virar para adiantar tudo e tal. Então, eu sou da madrugada. Você fala, acorda às 7 horas da manhã, para mim é um suplício, né? Só se eu tiver que acordar mesmo. Então, eu chego ali à noite e eu sei que aquele momento vai estar silêncio, que eu vou programar todos os meus posts, que eu vou fazer minhas copies. Então, eu sei a prioridade daquele momento para aproveitar ao máximo, né? Então, a hora que as crianças estão aqui, eu consigo fazer uma reunião, mesmo que eles interrompam, consigo, né? Então, ter essa clareza do que você precisa fazer quando você está com eles e quando você não está, te dá uma paz, né? Porque daí você consegue fazer cada coisa. E incluir as crianças também, né? No nosso dia a dia, porque às vezes você vai fazer uma comida, você vai fazer alguma coisa e eles podem estar ali naquele momento também se divertindo com a gente. Eu acho que a gente aprende a ser produtiva, né? Eu acho que a gente aprende a, tipo, se tirar o máximo que você pode em menos tempo. Né? Isso daí, para mim, foi, assim, o que mais dividiu águas aí, no sentido de melhorias. 66% das pequenas e médias lojas online são de mulheres, então nós estamos liderando também esse mercado digital, né? Também na parte de e-commerce. Mas um dado muito alarmante é que 65% delas fazem tudo sozinhas. Mulherada, pede ajuda! Gente, a verdade é que nenhuma mulher sai ilesa do processo de maternidade, né? Algumas conseguem se aproximar das suas vidas de antes, mas muitas não conseguem, né? Principalmente no ambiente profissional. A real é que a falta de apoio torna esse ambiente de trabalho extremamente hostil para as mulheres, né? A gente esbarra no tempo curto de licença maternidade, na falta de estrutura dentro das empresas para as lactantes, como a Merula falou, tratamento desigual, preconceito na hora de
se promover ou admitir mulheres, mães, horários muito rígidos, falta de empatia e a lista é interminável. E por isso que boa parte dessas mulheres vão buscar o empreendedorismo, né? Para vocês, que conselhos que vocês poderiam dar para essas mulheres que querem e precisam empreender? O que não pode faltar para o negócio dar certo? Eu já queria também pedir para vocês, no final, deixarem o contato de vocês para essas mulheres poderem procurar vocês nas redes sociais. O que não pode faltar para esse negócio dar certo? Eu acho que é entender, em primeiro lugar, o que é dar certo. Um negócio, ele é um órgão vivo. Ele não vai dar certo e pronto. Eu não vou construir o meu castelo e ele vai estar pronto. Não, ele é construído diariamente. Um dia dá certo, outro dia não dá muito certo, uma ação dá certo, outra hora despenca, uma hora você acha que você vai bombar, outra hora não bomba, e é assim. Então, quanto antes a gente tira esse estigma de que o meu negócio deu certo, pode estar dando tudo certo hoje e amanhã não dá mais nada certo. Né? Então, essa é a primeira dica assim, que eu gosto de dar. Né? A segunda é que as pessoas entendam, né, que elas vão ter que fazer algum tipo de investimento nisso. Né? Não existe, por exemplo, você vai vender brigadeiro, você vai ter que investir em leite condensado, em forminha, em gás, em aprender a vender, nem que você vai a pé, em sola de sapato para ir andar, para vender tudo isso. Então, você vai ter que investir não só em material, mas você também vai ter que investir em conhecimento, né? E eu gosto muito de falar que talvez se eu tivesse aprendido isso lá atrás, tivesse me tirado um pouquinho da carga, que foi pesada hoje, graças a Deus não é mais, que é se divertir no meio do processo. Não é se divertir no sentido de não levar a sério. Empreender é um eterno teste, gente. Eu não tenho nenhuma certeza de que alguma coisa que eu vá fazer vai dar certo. Né? Eu não tenho como saber se aquilo vai dar certo ou se não vai dar certo. Então, encare cada uma das ações que você vai fazer. Eu falo que é um joguinho de videogame, sabe? Opa, aprendi. Tudo é aprendizado, tudo. Se deu certo, maravilhoso. Que bom, você aprendeu uma nova estratégia para dar certo. Deu errado? Olha para trás, vê aonde você pode melhorar, tenha maturidade de ser responsável e entender, não, eu errei aqui, eu preciso melhorar aqui, eu preciso ajustar, esse negócio deu errado aqui. Né? Eu acho que você entrando num negócio com essa mentalidade, você tem muito mais chances de prosperar, tá? E, óbvio, né? Se quiser me seguir nas redes sociais, eu tô lá para dar uma forcinha com conteúdos, com aulas gratuitas toda semana, né? Tem um conteúdo que eu disponibilizo para isso. O meu tem um arroba da Marketing de Mãe para Mãe, que está tomando um outro destino agora, mas continua lá firme e forte. E tem o meu arroba pessoal, que é onde eu dou as aulas de mentoria para mulheres empreendedoras, que é o Thelma Morassutti, né? O Instagram é a minha casa, é lá que eu estou todo dia, é lá que vocês ficam sabendo de tudo. Olha, eu achei incrível muita coisa, assim, da maturidade, da autorresponsabilidade, e inclusive eu peguei essa semana um dado da Nuvem Shop, eles fizeram uma pesquisa que 66% das pequenas e médias lojas online são de mulheres, então nós estamos liderando também esse mercado digital, né, também na parte de e-commerce, mas um dado muito alarmante é que 65% delas fazem tudo sozinhas. Mulherada, pede ajuda, né? Não adianta você ganhar o máximo, encher o bolso de dinheiro, não ter saúde, não ter energia, né? Então, saiba o que você pode delegar, ajuste isso, né? Pague o preço, seja você fazendo ou seja o preço realmente de uma outra pessoa que vai te ajudar, vai te mentorar, vai fazer por você, né? Também você pode ter colaboradoras que vão te ajudar nesse processo. Então, é possível sim, tá? Ser mãe e empreender não precisa ser complicado. E se você quer ir fazer parte da comunidade de mães protagonistas, meu arroba é Priscila Martos.
Espero vocês aí para ser uma empresária bem-sucedida e uma mãe mais presente e feliz na vida dos seus filhos. Obrigada aí a todas pela oportunidade, pelo espaço da gente divulgar, né? E conhecer também essas empreendedoras aqui maravilhosas. Thelma, já conheci um pouquinho do seu trabalho, então é muito bacana essa troca aqui. Obrigada. Também quero deixar umas dicas aqui para as empreendedoras. A primeira delas é o que eu tinha falado mais cedo, que é busque resolver problemas. Busque identificar e resolver problemas. É uma ótima saída para quem quer empreender. Outra questão é que a gente até viu na pesquisa que a CNDL fez, profissionalize e formalize seu negócio. Esses negócios só conseguem crescer quando são profissionalizados, você consegue incentivos quando eles são profissionais e quando são formalizados. Amplie sua rede de apoio. Isso que a Priscila falou, quando possível, compre horas. Isso que ela falou é comprar horas. Se possível, aquela pessoa que queria um dia com mais horas, se você delega, você consegue mais horas no seu dia. Não fique esperando ser reconhecida. Se você quer e deseja alguma coisa, expresse isso. As mulheres ficam muito nessa expectativa de que um dia irão me perceber. E, às vezes, uma promoção acontece porque aquele homem chega falando desde o primeiro dia, eu quero chegar nesse cargo. Ele é muito mais lembrado porque, às vezes, ele expressa muito mais esse desejo do que a mulher. Não procura agradar todo mundo, você não vai conseguir. Aquela síndrome da boazinha ali de, ai, que boa menina, não procure, não vai dar certo. E se livra da culpa. Os homens têm muito menos culpa do que as mulheres. Acho que isso a gente tem que aprender com eles. A gente que agradece vocês pelos ensinamentos, por mostrar que empreender e maternar é possível, basta ter perseverança, né, paciência, compartilhar, buscar rede de apoio e delegar. Obrigada, meninas. A gente se encontra em outro episódio por aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um prazer tê-las aqui. A gente espera que em breve a gente possa recebê-las novamente. No episódio de hoje, vimos que seja por necessidade, seja por oportunidade, cresce o número de mulheres que veem no empreendedorismo o caminho para sustentar e cuidar dos filhos e da casa. São mulheres que estão ganhando dinheiro com o que gostam e sabem fazer bem. São mulheres que descobriram nos seus desafios diários ótimas oportunidades de negócio. É isso, pessoal. A gente se encontra em um outro episódio do Varejo SA Podcast. Até lá! Este foi o Mulheres que Constroem o Varejo. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas e amigos. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br. Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Helenísia Nogueira. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Apresentação, Marina Barbosa e Fernanda Peregrino. Coordenação do projeto Mulheres que Constroem o Varejo, Lúcia Lejoto, assessora especial da presidência da CNDL. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.